Olá pessoal, estou aqui para mais uma aula de Biologia e hoje nós vamos conversar sobre a herança dos cromossomos sexuais. Temos aí o cariótipo humano, cariótipo de um homem, os cromossomos estão aos pares, como vocês estão observando. Tem o par 1 até o par 23. O último par nós temos representados aí dois cromossomos, o X e o Y, os cromossomos sexuais masculinos. Agora o cariótipo de uma mulher, os 22 pares de cromossomos, mais um par de cromossomo sexual, XX, somando aí os 23 pares. Na espécie humana, a determinação sexual é dada pelo homem. Então nós temos o homem produzindo espermatozoides com os cromossomos sexuais do tipo X e do tipo Y. As mulheres produzem os seus óvulos com o cromossomo sexual do tipo X. Quando nós temos o espermatozoide X fecundando o óvulo X, nós temos o sexo XX, uma mulher, feminino. Quando nós temos o espermatozoide Y fecundando o óvulo X, nós temos XY, sexo masculino, o homem. Então nós temos 22 pares de cromossomos que são chamados de autossomos e um par que são os cromossomos sexuais. Existem heranças tanto nos autossomos como também nos cromossomos sexuais. E hoje nós vamos estudar a herança dos cromossomos sexuais. Nós temos algumas heranças importantes dentro da nossa espécie, como a hemofilia, o daltonismo. Mas vamos observar alguns detalhes dos cromossomos sexuais. Então observem a tela com o cromossomo X e o cromossomo Y. O cromossomo X apresenta uma região homóloga ao cromossomo Y. Percebam que o cromossomo X ele é muito maior do que o cromossomo Y. Em seguida nós temos a região não homóloga. Então nós temos lá os genes não homólogos, tanto do X como também do Y. Nesses cromossomos, ou nesta região, que nós chamamos de região não homóloga do X, é que nós vamos encontrar os genes, tanto para o daltonismo como para a hemofilia. Então vamos conversar um pouquinho sobre o daltonismo, uma herança muito importante, onde as pessoas daltônicas não conseguem fazer a distinção entre o vermelho e o verde. Observe. O gene do daltonismo é um gene recessivo, ligado ao cromossomo sexual X. Gene recessivo nós representamos com a letra minúscula. Então nós temos os genótipos, as fórmulas genéticas dos indivíduos. A mulher, ela é XX. Quando ela apresenta o gene desão, ela é normal. Desão é o gene dominante, então ela é normal. A mulher XDzão, XDzinho, também é normal, tem o gene dominante. Porém, a presença do Dzinho faz com que ela seja chamada de normal portadora desse gene. Ela poderá transmitir para os seus filhos, para os seus descendentes, o daltonismo. A mulher XDzinho é uma mulher daltônica. Apresenta os dois genes recessivos. Homem normal, XDzão, Y. Homem daltônico, XDzinho, Y. Para um homem ser daltônico, é necessário apenas a presença de um gene recessivo. Enquanto que para a mulher ser daltônica, nós vamos precisar de dois genes recessivos. E a hemofilia? Então vamos observar agora a herança da hemofilia. A hemofilia também é causada por um gene recessivo, ligado ao sexo, ao cromossomo X. Mulheres normais, XHzão, elas são dominantes. Normal portadora, XHzinho. Hemofílica, os dois genes recessivos. E o homem normal, XHzão, e o hemofílico, XHzinho. A hemofilia é uma herança hereditária que altera o processo de coagulação sanguínea. Então, altera o processo de estancamento do sangue nos casos das hemorragias. Agora, como é que se faz a análise de um heredograma para demonstrar como é que os pais conseguem transmitir tanto os genes da hemofilia como os genes do daltonismo? Então eu gostaria que vocês observassem um heredograma mostrando a herança do daltonismo. O indivíduo número 5, ele é um indivíduo daltônico.
Observem que é do sexo masculino. Se ele é daltônico, então ele é XDzinho, Y. Os pais desse indivíduo, a mãe representada pelo número 1 e o pai representado pelo número 2, são normais. Mãe normal, XDzão. Pai normal, XDzão, Y. Observem que para o filho ter o daltonismo, ele recebeu o Dzinho da mãe. Então, todo menino, quer dizer, toda criança do sexo masculino, daltônico, ele recebe o gene Dzinho, o gene recessivo da mãe. Então, se o menino é daltônico, a mãe ou é daltônica ou portadora. Foi ela que transmitiu esse gene para o seu filho. Agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre a hemofilia. E eu preparei um exercício para vocês falando um pouquinho mais sobre a hemofilia. Então, analisando esse lidograma, nós temos aí 2 meninos que são afetados, representados pelo quadradinho em azul. Apresentam a hemofilia. O menino número 1, por ser hemofílico, então ele apresenta o genótipo XHzinho e Y, e os pais, a mãe número 4, o genótipo XHzão, XHzinho, porque foi ela que mandou o Hzinho para o seu filho, o gene da hemofilia. O pai, número 5, apresenta o genótipo XHzão Y, porque ele é normal. Hzão é o gene da normalidade, né, dentro da hemofilia. Qual a possibilidade desse casal 4-5 ter mais um filho hemofílico? Então, cruzando o indivíduo 4-5, mãe XHzão Hzinho e o pai XHzão Y, colocando no diagrama, observem como é que nós vamos ter aí a descendência desse casal. XHzão, XHzão, menina normal. XHzão, Hzinho, menina normal, porém portadora. XHzão Y, menino normal. E XHzinho Y, o menino hemofílico. Pelo cruzamento, deu para perceber novamente que o menino hemofílico recebeu o gene da mãe. É o gene da hemofilia, ele está ligado ao cromossomo X. Como ele é XY, o Y veio do pai e o XHzinho da mãe. Agora vamos concluir o exercício. Na descendência, nós temos 1/4 dos filhos com hemofilia. Menino XHzinho, Y. 1/4 menino aí normal, XHzão, Y. 1/4 XHzão, Hzão, menina normal, e 1/4 XHzão, Hzinho, a menina normal. Então, na verdade, nós temos 3/4 dos filhos normais e 1/4 dos filhos apresentando aí a hemofilia. Mas além da hemofilia e também do daltonismo, nós temos uma outra herança, só que essa herança ela é restrita ao sexo masculino, conhecida como herança holândrica, onde os genes são encontrados no cromossomo não homólogo Y, como nós vamos perceber agora. Então, observem um indivíduo com as características da herança holândrica. A herança é a hipertricose. Excesso de pelos nas orelhas, como você está observando aí, uma orelha com um tufo de pelos, e no nariz. Essa herança, como ela é presente no cromossomo Y, então ela é transmitida aos descendentes masculinos. Então ela vai passando do avô para o pai e do pai para o filho. Então observem que todos esses quadradinhos aí, representados em azul, apresentam a herança holândrica, apresentam a hipertricose. Uma outra herança importante, que não é ligada ao sexo e nem restrita ao sexo, mas é influenciada pelo sexo, é a calvície. A calvície ela é dominante nos homens e ela comporta como um gene recessivo nas mulheres. Porém, a calvície é uma herança autossômica. Nós vamos encontrar os genes para a calvície nos nossos autossomos, nos outros cromossomos, que nós vamos estudar posteriormente. Agora, observe como é que fica o genótipo de uma pessoa calva e não calva. Então, nós temos calvície, alelo autossômico. No homem, ela é dominante. Na mulher, ela é recessiva. Então, nós vamos aí colocar um símbolo. Quem é calvo, quem apresenta calvície, vai ter o C1, genótipo com esse alelo.
Quem não é calvo vai ter o C2, o não calvo. Então nós temos aí, o homem apresenta o genótipo C1, C1, calvo, C1, C1. A mulher também é calva, tem os dois genes iguais. Nós chamamos isso de homozigose na genética, genes iguais. Porém, quando eu tenho C1 com o C2, nós vamos ter o homem calvo e a mulher não calva. Percebam agora, eu tenho uma heterozigose. E a heterozigose, no homem, ela é dominante, então por isso que ele continua sendo calvo. Enquanto que a mulher, ela já é normal, não apresenta calvície. Quando eu tenho C2, C2, homem, não calvo, percebam, os dois alelos aí, eles são iguais, homozigose. E a mulher, nesse caso também, ela é não calva, apresenta dois genes em homozigose. Então, não esqueçam, eu tenho as heranças dos cromossomos sexuais, daltonismo e hemofilia. Os genes são situados nos cromossomos X. Tenho a herança da hipertricose, a herança holândrica. Nós vamos encontrar os genes no cromossomo Y. E tenho as heranças autossômicas. Entre elas, eu citei a calvície, que apesar de ser uma herança autossômica, nós também vamos encontrar aí uma interferência da parte sexual na herança. Por isso que a calvície no homem ela é muito mais acentuada do que nas mulheres. E esse assunto é importante, mas você tem que se aprofundar, porque existem muitos detalhes que nós precisamos estar estudando e vocês se aprofundando. E eu espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho sobre os cromossomos sexuais. E aguardo vocês para a nossa próxima aula de biologia. Até mais, pessoal!